a equação da fórmula quadrática que te dá os vértices. Por quê? Porque tu tens aqui uma área, né, que é uma equação de segundo grau, não é mesmo? Que é 6x menos x ao quadrado. Se pensares isso como um gráfico, né, uma função, onde aqui é a área e aqui é o x, ok? Isso aqui é uma parábola, lembra? Sim, acho que mais ou menos, sim. Mais ou menos. Sim, sim. Tudo que é ao quadrado é uma parábola. Só que Ok. essa aqui é uma parábola virada para baixo. Então, o que a gente teria, na verdade, seria uma área mínima aqui, já que é uma parábola virada para baixo, né? Então, Uhum. de imediato, não dá para dizer que tu tens uma área... Ah, não, 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 falei besteira, desculpa. Tô falando besteira, esquece tudo que eu falei. Isso aqui vai dar uma parábola e tu vai ter um ponto de máximo, percebeu? Uhum. Como o sinal é negativo, a parábola é virada para baixo. Uhum. Então, qual é esse valor de máximo, né? Perceba que se nós encontrarmos esse ponto, nós vamos ter a área máxima, que é o que o problema pede, não é mesmo? Uhum. Esse ponto da parábola é o que a gente chama de vértice. E o vértice tem algumas equações. Por exemplo, tu pode dizer que esse aqui é o x do vértice, esse aqui é o y do vértice, que para nós é a área máxima, né? O valor do y do vértice vai ser a área máxima. Então, o Sim. ponto do vértice, ele pode ser dado por essa fórmula aqui, olha só. Menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a, beleza? Sim. Mas eu não posso só calcular com a calculadora? Por quê? Não sei, o teu professor te deu errado, né? Tu tinhas que ter argumentado por que que tu achasse aquele preço. E a calculadora faz essa conta aqui, percebeu? Ah, então eu E tinha que fazer essa conta à mão? não sei. Eu aceitaria a resposta da calculadora, teu professor não aceitou. Mas o professor, Agora, o professor deu certo. Ele deu não. a máxima. Ele só perguntou o porquê. Mas depois está lá um certo. Portanto, ele deu certo. Tá, então tá, né? Bem, o... Mas Ele sim, bem, aqui à direita está escrito que está incompleto. Ou seja, falta alguma coisa. Só que eu não sei o que é que falta. então eu tô te explicando o que falta. O que falta é tu mostrar a equação que dá isso, né? Tu entender toda essa estrutura aqui. Como tu tens uma equação de segundo grau, tens uma parábola virada para baixo porque é sinal negativo no x ao quadrado. Então, tu tens um ponto de máxima. Esse ponto de máximo vai representar a área máxima. E a fórmula que te traz isso, sem o uso da calculadora, é essa aqui. Ok? Então, se fosse para fazer sem a calculadora, tu terias que resolver essa conta. Tu terias que identificar quem é o B, quem é o A, quem é o delta. Uhum. Que tu observa isso toda vez que tu vai fazer a fórmula resolvente, certo? Sim. Isso. Daí, com isso, tu terias o valor da área máxima aqui, que seria o valor do y vértice, esse cara. Ok? Ok. Agora, é isso que tu tinhas que ter dito. Né? Tinhas dito tudo Ok. isso que eu acabei de falar. Beleza? Então tá Ok. bom. Agora vamos ver a próxima questão. Parece que a próxima questão tu também acertasse tudo, mas não concluiu. Uma coisa assim. Vamos ver. Ah, já não Ah, está esta aqui. aqui o professor explicou hoje na aula. Esta eu já entendi. Já? Então vamos para a 3. Aqui está a 4. 3 sumiu. Depois eu procuro. Vamos olhar a 4, então. A Uhum. 4 tu acertou. Uhum. Então vamos olhar a 5. A 5 você errou, me parece. Sim, assim No que é certo. referencial da figura estão representadas as funções polinomiais f e g, respectivamente, do primeiro e do terceiro grau. Mostra que as expressões algébricas dessas funções são... Ah, essa questão é um pouco mais complexa mesmo. Mas ele deu muitas informações que nos ajudam a escrever. Então, vamos fazer. Vamos fazer. Deixa eu pegar aqui. Colocar aqui. Quando que tu tens outra prova, hein? Sabes? Tenho na próxima semana.
Tá bom. E vai cair esse mesmo conteúdo? Vai sair este e depois sai também trigonometria. Então está bem. E Muito também vai bem. ser uma coisa que eu não sei porque eu faltei quando eu professor deu a matéria, que é a função quadrática e cúbica, acho. Bem, função quadrática é isso que eu estava a explicar agora. Tu já aprendesse isso ano passado, no retrasado também. Que é E fazer a quando fórmula resolvente, basicamente. e cúbica também existe, não é? Sim, existe. Essa, por exemplo, essa aqui, redonda, é uma cúbica. Pronto, isso Mas também vamos sabe. dizer assim, a cúbica ela não tem muitas fórmulas, entende? Tu tens mais que interpretar aquilo que tu vê num gráfico. Uhum. Então vamos lá, vamos fazer isso. Primeiro, o que é uma função cúbica, né? Uma função que ela tem como um termo de maior expoente x ao cubo. Então, de modo geral, uma função cúbica, que é a nossa g, ela pode ser escrita como ax ao cubo, mais um bx ao quadrado, mais um cx, mais um d, ok? Uhum. Nem sempre ela tem todos os termos diferentes de zero, né? Mas, de modo geral, uma expressão cúbica é quando tu tens pelo menos o x ao cubo. Muito bem, Uhum. então é o que vai acontecer aqui. Agora, se a gente olhar para a nossa expressão, nossa curva que descreve x ao cubo, nós temos algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, nós temos essa raiz e essa, ok? Uhum. Raízes são valores que, quando tu jogas na expressão, ela, a expressão ela acaba por, desculpa, ela acaba por zerar, ok? Se tu pegares as raízes, ou seja, esses valores aqui, o 2 e o menos 2, e colocares nos valores de x da sua equação de terceiro grau, tem que dar zero, ok? Uhum. Então é Sim. por isso que esses termos eles são muito úteis para fatorar o polinômio. São muito úteis para isso. Então, quando eu olho para isso aqui, eu já sei que vai ter um fator associado com x menos 2 e outro fator associado com o x mais 2. Grave Sim. o que eu vou falar agora. De modo geral, quando a gente vai fatorar um polinômio, seja ele qual for, a gente pode escrever ele como x menos uma das raízes, vezes o x menos a outra raiz, e assim vai, né, até a tua última raiz, beleza? Uhum. Portanto, legal, a gente já sabe quem são duas das raízes. Só que quando a Uhum. gente está falando de um polinômio de terceiro grau, ele pode ter até três raízes. Um de quarto grau pode ter até quatro raízes, um de quinto grau, cinco raízes, e assim vai, ok? Uhum. Portanto, eu olho para esse gráfico e observo só duas raízes. Em nenhum outro momento esse gráfico passa pelo zero, só nesses dois pontos. Mas ele poderia passar até três vezes. O que significa isso, então? Significa que são raízes duplas, ok? Uma dessas raízes é dupla, ela vale por dois. Uhum. Por- Portanto, é isso que tu tens que ter em mente aqui. Uma dessas duas raízes, tu podes, então, considerar que vale por dois. Qual será que é, né? É aquela que tangencia o eixo X. Essa é a raiz mais importante, Uhum. ok? Então tá bom. Por quê? Bem, porque é assim que é. Quando a raiz é dupla, ela faz esse comportamento de tangenciamento do eixo, tá bom? Então Uhum. é algo para você anotar, para você decorar. Essa raiz aqui é dupla. Essa aqui é uma raiz Ok. normal. Quando a gente coloca, né, quando a gente escreve o nosso polinômio com as raízes, perceba que é sempre menos a raiz, tá vendo? Sim. Portanto, a hora que eu for reescrever, a hora que eu for escrever o meu G, né, eu ainda não conheço muito bem o meu G, mas eu quero escrever ele de forma fatorada, eu vou ter uma constante aqui na frente, que eu ainda não sei quem é, logo logo a gente vai descobrir. Eu vou ter também as raízes agora. Eu vou ter a x menos menos 2, porque é sempre x menos uma raiz, eu estou escrevendo essa aqui primeiro, né, Violeta? Essa aqui que é menos 2. Então é menos
menos 2, ok? Aqui. E Uhum. agora aqui, x menos o mais 2 do outro lado lá, que eu só vou colocar 2 mesmo. Eu poderia colocar mais 2, mas é muito feio, né? Mas vou colocar assim só para tu lembrar de quem que eu tô falando. Só que Ok. como essa raiz é dupla, né? Tu tens que elevar ao quadrado, porque ela vale por 2, entendeu? Uhum. Ah, Então, ok. então agora, se tu pensasse só nos x's, né? Tu chegarias facilmente a x ao cubo, né? Daqui sairia um x ao quadrado, vezes o x aqui ficaria ao cubo, que é o que a gente espera de um polinômio de terceiro grau, certo? Sim. Que O é que é o que está que escrito antes do x menos 2? Fora é, do parênteses? À frente do que de x? é um capa. Ah, É um que- capa que a gente tem que colocar para porque ainda faltam informações. A gente ainda não tem a G por completo. Só isso ok. aqui não nos diz quem é a G, entendeu? Então é o capa que vai nos ajudar com isso. Muito bem. Agora, como é que a gente vai encontrar o valor do capa? Tem muitas formas. Uma delas é você perceber algum ponto, algum ponto da sua função e colocar os valores aqui. Né? Por exemplo, nós temos esse ponto aqui, muito interessante, 3, né? Quando Uhum. o x é 0, o y é 3, concorda comigo? Uhum. Esse foi um ponto que a gente ainda não usou para nada. A gente só usou esses dois pontos conhecidos dela. Esse aqui é um outro ponto conhecido, é o outro único ponto conhecido que a gente não usou. Vamos utilizá-lo então. Nós vamos colocar aqui, quando o x é 0, o y é 3. Percebeu? Uhum. Sim. Então aqui é o y, né? A g de x é o próprio y. K vezes 3 mais 2 vezes 3 menos 2 ao quadrado. Será que tu consegues encontrar o valor do capa para mim, então? Ah, sim. Como assim? Não é zero? Não, tem que resolver essa conta aqui e encontrar o valor do capa isolando o capa, certo? Ok, ok. Então, 3 é igual a alça. Dá menos 3? A princípio, não, né? Não é isso que aparece ali na solução do problema. Tu não queres me enviar a tua conta por foto para eu ver a resposta? Eu não tenho o seu contacto. Bem, pode pedir para tua mãe enviar o contato, acho que é mais fácil, né? Ok. Qualquer coisa, o meu número é esse aqui que eu vou passar no Google Meet. Aqui. Estou a passar no Google Meet. Aí tu me envias aí, eu quero perceber qual foi teu erro. Já está lá no chat do Google Meet. Ok.
Ok, vou mandar a foto. Já enviei. Vamos ver. Ah, ainda não chegou nada aqui. Será que eu passei no número certo? Ah, manda para o meu. Agora sim. Já está. Já está. Olha. Pronto, então tu fizesse. 3 mais 2 não é 6, né? É 3. 3 mais 2. Oh, peraí. 3 mais 2 é 5, né? É? Ah, que estupidez. Ah, Mas tem outras coisas erradas também. Aqui, por exemplo, e 3 menos K? O K estava a multiplicar, ele não vai para o outro lado a subtrair. ah, Ele vai para o outro lado a dividir, certo? certo. A questão é que tu não queres passar o K para o outro lado a dividir. Quem tu queres passar a dividir é este termo todo aqui, porque tu queres deixar o K sozinho, entendeu? O K, tu queres deixar o K sozinho, certo? Certo, ok. Então, muitos erros aqui. Tenta se fazer de novo, se não der, tudo bem, daí eu faço, tá? Ok. Então eu tenho que fazer 3 a dividir por 3 mais 2 vezes 3 menos 2 ao quadrado? Exatamente. Deu-me 3 sobre 5. 3 sobre 5. Bem, de acordo com o que está aqui, tinha que ser 3 sobre 8. Vamos ver se você errou alguma coisa. Eu vou fazer aqui. Vai ficar 3 igual a capa vezes o 5 vezes o. Aqui é para ser 1 mesmo, né? Sobre. Poxa, estranho, hein? O fato de estar certo. O nosso capa ficou 3 sobre 5. E não vejo nada de errado no que tu fizesse. Acho que está tudo certo. Acho que tem algum. Peraí. Já percebi o erro. O erro foi meu. O erro foi meu por quê? Porque quando a gente estava a falar desse ponto aqui, ó, eu falei Uhum. para ti que ele é o ponto 0 para x, 3 para y, certo? Sim. Portanto, é 3 apenas aqui, no lugar do y. Aqui no lugar do x é 0. Ok. Percebeu o erro? O meu erro? Uhum. Então, vai ficar com 2 e aqui 2 ao quadrado, que é 4, né? Uhum. Então, por isso que tem que aparecer 8 aqui embaixo, né? 3 oitavos. Mas tudo bem, deu para corrigir aquele teu erro algébrico, e se fosse 3 ali mesmo, estava certo, mas era 0, tá bom? Uhum. Então, pronto, fizemos aqui a cúbica. Encontramos o capa, então encontramos a equação toda. Vamos recapitular o que foi feito. Nós olhamos para o gráfico e observamos as raízes. Então, apareceu essa aqui e essa outra aqui. Ocorre que, como essa era tangente ao eixo, era dupla. Coloca o quadrado. Mas ainda faltava o capa aqui na frente para
indicar as informações finais. Então, a gente usou o ponto 3, que cruzava o eixo Y, né? Normalmente a gente chama isso de interseção quando a gente está falando de reta. Aqui é tipo uma interseção também. Pronto, então tá feito aí. E aqui era 3/5, né? Foi o que a gente achou. 3/8, melhor dizer. Foi o que a gente achou. Pronto, essa é a gay. Agora temos que olhar a F. Bem, eu olho para F e ele está a dizer que é de primeiro grau. Então eu sei que é uma reta. Portanto, a F tem que ser essa aqui. Uhum. Muito bem. Para encontrar a equação de uma reta, a única coisa que eu preciso são de 2 pontos. E eu tenho 2 pontos. Eu tenho esse ponto e este ponto aqui. Sim. Será que tu consegues, sabendo, né, as informações que tu já estudaste aí nos outros anos e tudo mais, será que tu consegues encontrar a equação desta reta com esses 2 pontos? É y2 menos y1 sobre o x2 menos x1. Certo? Sim. E com isso tu encontras o declive, né? Daí Uhum. tu tens que fazer alguma coisa ainda para achar a equação total final, né? Então, essa é meu pedido para ti. Se tu conseguires ah, fazer isso aqui, chegares nessa equação, com essas informações, Uhum. tu me envias a foto, tá? Se tu não conseguires, eu faço para ti, tá bom? Então é para fazer o declive? Fazer o declive é parte da equação, certo? A equação não é só o declive. Aqui está o Então, declive. Ainda tem sim. tudo isso aqui para tu escrever, certo? Então é só substituir. Bem, faça do seu jeito, quando tu chegares na resposta, tu me envias, tá bom? Ok. Eu vou ver se está certo ou não. Eu substituí e deu-me 0 é igual a 0. Mas eu não sei se acho que não era suposto fazer isso, né? Então tá tudo errado. Deixa eu fazer aqui, porque então, infelizmente, tu não sabes encontrar a equação da reta. Vou fazer aqui. Não. Bem, a equação da reta, ela é sempre y igual a declive, a gente chama de m normalmente, vezes o x mais b, que é a interseção. Portanto, eu olho para a reta e percebo que a interseção com o eixo y ocorre em 3/4. Então, b é 3/4. Agora, a última coisa que falta é o m. E tu sabes que é o delta y por delta x. Os valores do y menos os valores do x. Tu pode simplesmente pegar os valores do y e de x dos pontos, fazer a subtração, ou, se tu quiseres, pode simplesmente observar que esse delta y aqui, entre os dois pontos, é 3/4. E o delta x entre os dois pontos é menos 2. Ou, na verdade, é 2, né? O tamanho real ali é 2. Esse é um jeito mais rápido de fazer o declive. Podia pegar os pontos? Podia. Né? Pegar cada uma das coordenadas, fazer a subtração, etc. Mas assim é mais rápido.
Então, tu ficasse com 3/8. Pronto. Encontrado M, encontrado B, tu tens a equação. A equação da reta é bem mais fácil de fazer que a do x ao cubo. Então, 3/8 e o B, 3/4. Pronto, essa é a equação da reta. Mas isso já estava no enunciado, isso eu já sabia, isso eu já tinha calculado. Não, você esqueceu que o enunciado te pergunta. Mostre que as expressões algébricas dessas funções são. Era para você chegar nessa expressão aqui. Não era para pegar ela e fazer alguma coisa, entendeu? Era para, usando o gráfico da reta, chegar nessa equação. Entendeu? Uhum. O mesmo que a gente fez na do G, né? A gente usou o gráfico para chegar nessa equação aqui. A gente não pegou a equação para nada. A gente só pegou o gráfico. Tá bom? Portanto, agora eu vou te pedir para fazer uma outra. Você já percebeu como é que é, né? É só fazer isso aí. Saber a equação, o formato da equação, y igual a mx mais b, olhar a interseção com o eixo y, é simplesmente o valor do b, e fazer o delta y por delta x. Só isso. Aí você tem a equação. Depois pega esses valores e coloca no lugar do m e do b e pronto. Eu vou fazer uma aqui, eu vou construir um problema para que tu encontres a equação, tá bom? Então, vamos lá. O y é a distância do ponto ao y? Do... Enfim, delta y é a distância dos valores de y desses pontos. Então, no caso, é 3/4, percebeu? Que o ponto vermelho aqui que eu estou passando o mouse, ele está em y igual a 0. Certo? Ok. Mas se tu não quiseres, né, tu pode fazer o seguinte, tu pode fazer aquela conta extremamente mais chata, né? Que é o y final, menos y inicial, vai dividir pelo x final, menos o x inicial, y final pode ser o ponto que a gente considerar como final, esse aqui. Qual que é o valor do y desse ponto? 3/4. Esse aqui vai ser o ponto inicial. Qual que é o valor do y desse ponto? 0. Certo? Embaixo, mesma coisa. Qual que é o valor do x do ponto inicial? 0. Qual que é o valor do y do ponto... Desculpa. Qual que é o valor do x do ponto final? 0. Qual que é o valor do x do ponto inicial? -2. Então, é menos 2, certo? É sempre menos o inicial é -2. Então, é por isso que eu não gosto de fazer desse jeito em passo a passo, que às vezes ele confunde. Mas na prática dá a mesma resposta, 3/8. Ou você pode simplesmente olhar os tamanhos, que nem eu havia feito, e fazer a divisão, tá bom? Então Sim. agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui e vou colocar uma reta e vou pedir para que você encontre as coisas dessa reta, a equação dessa reta. Então aqui, por exemplo, é o 2. Aqui vai ser o, sei lá, o 3. E aqui vai ser o 6. Não, pode ser também, tanto faz. Ok? Então, tu tens aí este gráfico, eu quero que tu encontres qual é a equação da reta, né? Ou seja, na prática, eu quero que tu encontres quem é o M e o B. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar esta imagem, vou te enviar no WhatsApp, e tu podes usar ela toda como referência aí para tentar fazer esse problema, para que tu fiques boa em retas. Deixa eu te enviar, já está no WhatsApp. Ok. Para fazer aquilo do delta x e do não sei o que, eu não preciso saber o ponto em que ele interseta no x? Não.
Você pode fazer o triângulo onde você quiser. Por exemplo, esse triângulo pontilhado azul que eu estou a desenhar aqui, tá a ver? Ah, ok. Eu vou à casa de banho e já volto, tá? Tu me mandas a foto, tá bom? Ok. Muito bem, estou aqui. Quando tu tiveres, é só enviar a foto, tá? Ou pergunte qualquer coisa. Eu já calculei o M, mas como é que eu calculo o B? O B não se calcula. Olha lá o que eu fiz. Eu simplesmente olhei que o B era o valor onde a reta corta o eixo Y, certo? Ah, ok. Por isso que a gente chama o B de interseção. O nome não é de graça. O nome é porque ele é a interseção mesmo da reta com o eixo Y. Ok. Muito bem. Então o B é 2. Então o B é 2, exatamente. Ok. Ok, vou mandar a foto então. Ok. Vamos ver. Estou a abrir aqui. Tu fizesse a subtração mesmo. O quê? Estou a falar sozinho aqui. Tu fizesse a subtração mesmo, depois fizesse a divisão. Perfeito. Tá certo, tá? Isso mesmo. Então tá. E aí, tem alguma outra questão dessa tua prova que tu queiras ver, assim, que tu ficasse com dúvidas? Eu tinha uma dúvida. Eu estive a fazer uma proposta para treinar e eu tive dúvida. Vou mandar a foto. Ok. Ah,
Era a 4 e a 5. As outras eu consegui. A 4 e a 5, ok. No caso de a piscina para adultos ter 75 metros quadrados de área, que é piscina? Isso aqui? O perímetro da piscina para crianças? Bem, a princípio parece ter que fazer as outras coisas, né? Mas Sim, eu eu vou já fiz pegar as aqui a outras. foto. Eu não, então, Eu, já, talvez eu tivesse que fazer. Aqui, bem, vou abrir um outro arquivo. eu as outras já fiz, sim. Só me faltava esta. Agora vamos pegar as perguntas. No caso da piscina para adultos ter 75 metros de área, a área do perímetro, o perímetro da piscina para as crianças. Bem, tem um X ali, né? Mas não tem nada na parte de baixo. Vocês que tiver o X mais 20. É porque nós Mas, sabemos a fórmula, nós sabemos quanto é que é a fórmula da área da piscina grande. Que é isso que está aí escrito. Nós sabemos as medidas. E sabemos que o perímetro da grande é 40 metros. onde está escrito isso? Aí em baixo. Ah, verdade. Aqui embaixo está escrito. Uhum. Eu tinha visto isso. Muito bem. Portanto, eu posso dizer que 2x. Vou chamar aqui de y no primeiro momento. Então, Tem, perímetro vai ser. onde pôs Y tem aí uma coisa escrita que foi o que eles disseram também, que é menos x mais 20. Isso está escrito no enunciado? Aí em baixo, não, onde escreveu o Y, em baixo está Sim, escrito eu sei, também. mas eu não vi isso aqui escrito no enunciado. Não, isso é porque isso foi calculado com as outras perguntas. Talvez a gente não tenha que levar isso em conta, tá? Porque me parece que cada pergunta é uma situação separada. Então eu vou chamar de y aqui e vou tentar resolver desse jeito, tá? Bem, o perímetro é 40. Daí aqui é 2x mais 2y. Ok, dá até para dizer que 20 é igual a x mais y. Vou chamar isso aqui de equação 1. E ele falou também a equação 2, que é a área 75. Uhum. Vamos lá. A área é igual a x vezes y. Ou seja, 75 é igual a x vezes y. É 4 vezes. Não é? Por que 4? Porque você Porque. já achou em outro? Não, mas eu acho que não é para usar as informações dos outros. Mas não é dos outros, é na piscina, porque ainda estão inscritos as medidas. Bem, aqui eu tenho duas equações baseadas única e exclusivamente do que está no enunciado e está escrito na pergunta 4. Mais nada. E eu te garanto que é possível encontrar o valor de x e do y para essa situação. Por isso que eu estou achando que essa situação não pode envolver as coisas das questões 1, 2 e 3, entendeu? Me diz uma Sim, coisa, tu saberias resolver esse sistema aqui? ah, não sei. Mas aqueles números que estão no enunciado não são para pôr, então? Não. Da piscina? O 4 e o 2 que estão no enunciado? Eu, eu estou unicamente, neste primeiro momento, querendo encontrar as medidas da piscina de adultos, tá bom? Depois a gente se preocupa da piscina de crianças. Então, um sistema como esse, tu não lembras como faz. É isso.
Não, não sei. Tu não lembra se tem que isolar uma letra e jogar na outra equação? É que isso aqui é conteúdo lá do sétimo ano, tá? Sétimo. Sexto. Vai ser uma coisa um pouco simples para vocês. Tu tens que isolar o x aqui. Perceba que eu passei o y para o outro lado. Tu entendeu o que eu fiz aqui, isolando o x? Sim. Agora eu venho nessa equação e no lugar do x eu substituo aquilo que eu havia isolado. 20 menos y. Porque 20 menos y é x, tá vendo? Uhum. E ainda, é claro, tem que multiplicar pelo y. Aí agora tu consegues encontrar o valor do y, que é o lado, a base do retângulo da piscina. Vai ficar com 75 igual a 20y menos y ao quadrado. Passando tudo para o outro lado, fica com y ao quadrado menos 20y mais 75 igual a zero. Daí tu tens que fazer a fórmula resolvente. Te lembras como faz a fórmula? Bem, tu pode jogar na calculadora, né? Sim, posso. Então jogas aí e me diz qual que é a solução. Não costumo fazer isto na calculadora. Não sei como é que se faz. Eu não sei como é que ponho o y ao quadrado. Então coloque em vez de y a letra x. A letra, tanto faz, né, para calculadora. É a mesma. Mas eu tenho aqui para pôr, tenho y1 e depois tenho que pôr a equação, certo? Sim, Então então em ponho. vez de tu colocares y, tu coloca x, entendeu? Ok. Ou A, ou B, qualquer letra que a calculadora deixe. E agora, como é que eu faço? É que eu não sei mexer com a calculadora muito bem. Então tu esqueces a calculadora e faz a fórmula resolvente. Lembra-se como é que resolve, como é que faz a fórmula resolvente? Sim. Então, faças a fórmula resolvente.
Se tiveres alguma dúvida aí na fórmula resolvente, é só falar, tá bom? Ok. Deu-me y é igual a 5 ou y é igual a 15? 5 e 15. Uhum. Sim, essas são as respostas. Y igual a 5, y igual a 15. Muito bem. O que é bem interessante e curioso, né? Porque nós estamos falando de uma piscina, não de duas piscinas. Mas não tem problema. Agora nós temos que olhar a outra. Bem, nós já encontramos uma. Nós já usamos uma equação para encontrar o valor do y, nós encontramos esses dois valores. Agora a gente pode encontrar os valores de x pertinentes. Ou seja, pegando esses valores de y que tu acabasse de jogar, de encontrar na equação e jogando nessa equação do x aqui, que eu havia isolado, certo? Tu pode jogar o primeiro, vai ficar 20 menos 5, que dá 15. Ou o segundo, 20 menos 15, que dá 5. Então, tu tem dois pares de resposta que são óbvios, né? Que é o 5 e o 15 e o 5. Por quê? Porque tanto faz se tu tens a tua piscina, vamos dizer assim, virada na horizontal ou na vertical, né? As medidas têm que ser as mesmas, ok? Então, a gente olha para a figura e pensa, qual é o maior lado? O maior lado é Uhum. esse lado de baixo. Então, a gente chama ele de 5. E o menor lado é esse do canto. Ou melhor, o maior lado é o de baixo, a gente chama de 15. O menor lado é o do lado, a gente chama de 5. Ok? Uhum. Então, são Sim. as duas respostas que a gente teve, né? 5 e 15. 5 vezes 15, 75. Perímetro, 5 mais 5 mais 15 mais 15, 40. Então, agora com essas duas informações, a princípio, dá para encontrar o perímetro da piscina das crianças, né? Porque tu tens aqui medindo 5, certo? Ó, isso aqui não mede 5. Sim. 5 mais 2 dá 7. Então, aqui tem 7, aqui tem 7, aqui tem 4, aqui tem 4. 14 mais 8, certo? Uhum. Sim, sim. Percebeu? Então, por isso que tu tinhas que usar só as informações que estavam no 4. 14 mais 8, né? Então, e sabendo aqui 7, né? Então, vamos lá. 14, perímetro. 14, 7 de um lado, 7 do outro. Mais 8, baixo em cima. E a área, simplesmente 7 vezes a parte de baixo. O lado mede 7, parte de baixo mede 4, 7 vezes 4, 28. Então a área é Uhum. 28. Percebeu? Percebi. Que bom, que bom. Então tem uma coisa que me preocupou um pouco nessa questão. É normal ter alguma dificuldade na interpretação geométrica. Mas a hora que eu te mostrei esse sistema aqui, ó, isso aqui tu tinhas que saber fazer, tá? Quero dizer, no primeiro ano do secundário, isso aqui é para ser algo simples, ok? Ok. Perceba que não tem nada demais. Tu tens que, quando aparece uma situação como essa, com duas equações e as mesmas duas incógnitas, tu tens que isolar uma das incógnitas numa equação e jogar na outra, Uhum. ok? E daí com isso tu vai ter uma equação com uma incógnita só. Ok. Daí tu consegues resolver, ou isolando a letra, ou com a fórmula resolvente. Aqui tu teve que utilizar a fórmula resolvente. Então, eventualmente, aprendas a pôr a fórmula resolvente na tua calculadora, né? E daí Ok. depois
disso, pegas os valores, jogas aqui, pronto, chegas na resposta, né? Então é isso. Pois pronto, então tá bom. Espero ter te ajudado, tá? Tomara que a gente faça mais explicações, se tu precisares. Qualquer coisa é só me chamar, tá bom? Ok, obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Adeus. Yes.